O som das rodas do avião tocando o solo ecoou pelo meu peito, como um tamborilar nervoso de quem não sabe ao certo o que esperar. Eu respirei fundo, sentindo o alívio do retorno antecipado e, ao mesmo tempo, um estranho aperto, uma espécie de euforia ansiosa. Eu queria ver Ricardo, surpreendê-lo, envolver meus braços ao redor dele e dizer que havia conseguido uma folga inesperada, uma pausa nas constantes reuniões, contratos e assinaturas que ele tanto criticava. Ele sempre dizia que eu vivia para o trabalho, mas não dessa vez, não agora. Esse final de semana era dele, só dele, e eu estava determinada a mostrar o quanto isso importava. O caminho para casa foi uma sucessão de pensamentos desconexos e imagens fragmentadas de nós dois, juntos, felizes. O sorriso dele me recebendo na porta, os abraços demorados, o riso fácil. Eu já podia imaginar a surpresa no rosto dele quando eu entrasse, os olhos arregalados, talvez até um brilho de alegria. Durante os anos que passamos juntos, eu havia aprendido a interpretar cada expressão, cada sorriso, até o que havia nas entrelinhas de seus silêncios. Ou ao menos era o que eu achava. Quando desci do táxi e vi o prédio elegante e silencioso à minha frente, senti um arrepio estranho, como uma premonição ligeira, um vento gelado que corta a pele num dia quente. Descartei a sensação, rindo de mim mesma. Imaginação fértil, pensei, enquanto pegava as malas e seguia para o elevador. Ao chegar à porta do apartamento, hesitei por um segundo, o coração batendo forte. Eu sempre fui uma mulher decidida, acostumada a tomar decisões difíceis, mas naquela noite, por alguma razão, um impulso suave me fez girar a chave com cuidado, abrindo a porta em um silêncio quase reverente. Não queria estragar a surpresa. Logo de cara, senti o cheiro de algo diferente no ar. Um perfume adocicado, talvez o que Camila, nossa empregada, costumava usar. Pensei que ela pudesse ter saído há pouco. Mas, enquanto fechava a porta atrás de mim, ouvi risos abafados vindos do corredor, risos que não deveriam estar ali, risos que não eram meus, que não eram para mim. Segui o som em um transe, cada passo pesado, como se estivesse atravessando areia movediça. Meus sentidos se aguçaram, o silêncio ao meu redor se transformando em um zumbido baixo e cruel. Quando cheguei à porta entreaberta do quarto, mal tive tempo de processar o que via antes que uma onda de choque me dominasse, como se meu coração parasse por um instante. Ali, na cama que dividíamos há anos, estava ele, Ricardo, o meu Ricardo, com outra mulher. E não era qualquer mulher, era Camila, a pessoa que eu considerava quase como parte da família, alguém em quem eu confiava cegamente. Ela estava ali rindo, com os dedos traçando linhas invisíveis no peito dele, como se aquilo fosse natural, como se aquele espaço sempre tivesse pertencido a ela. Eu queria gritar, mas minha voz não saía. A dor subiu pela minha garganta, espessa e amarga, mas eu engoli cada palavra que queria lançar contra eles, cada lágrima que já se formava nos meus olhos. Minha primeira reação foi sair, voltar para o corredor escuro e fingir que aquilo nunca havia acontecido. Mas não consegui me mover. Algo em mim queria ver, queria encarar aquela realidade brutal, como se eu precisasse de uma prova definitiva da traição. Por fim, quando as pernas finalmente me obedeceram, dei um passo para trás, fechando a porta com cuidado, como se o silêncio pudesse me proteger daquele abismo recém-aberto. Saí dali da mesma forma que entrei, em silêncio absoluto, com a certeza de que nada voltaria a ser como antes. Cada passo ecoava como um lembrete cruel daquilo que eu havia perdido, daquilo que eu jamais imaginara enfrentar. O apartamento, nossa casa, havia se tornado irreconhecível, um cenário de traição, de confiança violada, de uma história que talvez estivesse desmoronando há muito tempo sem que eu percebesse. Desci as escadas sentindo um vazio avassalador, algo maior que a raiva, maior que a mágoa. Era como se cada pedaço de mim tivesse sido arrancado naquela cena, como se tudo aquilo pelo qual eu havia trabalhado, todas as noites solitárias, cada decisão difícil, não tivesse significado nada. Eu não sabia para onde ir, então apenas caminhei, sentindo o peso dos meus passos afundarem no concreto frio da madrugada. O ar estava denso, carregado de um cheiro úmido e um som de vazio. Eu avançava como se estivesse em um sonho, mas não era um sonho, era um pesadelo, e eu estava bem acordada. Os rostos de Ricardo e Camila flutuavam em minha mente, se sobrepondo e se entrelaçando, enquanto eu tentava juntar as peças do que eu acabara de ver. Cada vez que fechava os olhos, a cena retornava com nitidez assustadora, cada detalhe cravando em mim como uma faca. Por que eles?
Porque juntos, eu confiava nela como confiava nele. Camila era mais do que uma funcionária, eu a via quase como uma amiga, uma aliada nas pequenas rotinas do dia a dia, alguém que conhecia as particularidades da nossa casa e as nuances da nossa intimidade. Nos dias em que a solidão gritava mais alto, era ela quem estava por perto, com um sorriso genuíno e um olhar acolhedor, uma presença silenciosa que me fazia sentir que tudo estava em ordem. Agora, todas aquelas memórias pareciam desmoronar, como se eu tivesse vivido uma mentira. O pensamento de que Ricardo, o homem a quem dediquei cada decisão importante, pudesse me trair de forma tão brutal era demais para processar. Ele não havia simplesmente quebrado um juramento, ele havia destruído minha confiança. Havia exposto minhas vulnerabilidades para alguém que eu deixava entrar em nossa casa todos os dias, alguém em quem eu confiava para cuidar dos nossos segredos e dos nossos silêncios. E pensar que enquanto eu viajava a trabalho, cheia de saudade, planejando uma surpresa para ele, eles estavam ali, dividindo nossa cama, rindo, trocando carícias que deveriam ser minhas. Sentei-me em um banco de praça, perdida em meio aos resquícios da madrugada. Não sabia quanto tempo havia passado. O céu já começava a clarear, e o silêncio da noite se transformava em uma manhã sombria e fria. Ali, sozinha, eu tentava me forçar a respirar fundo, mas o ar parecia preso em minha garganta, cada vez mais sufocante. A dor era quase física, como se alguém apertasse meu peito, tentando esmagar cada fragmento de mim. Eu tentei racionalizar, tentei entender, mas as perguntas vinham mais rápido do que qualquer resposta que eu pudesse formular. Será que fui eu? Será que, de alguma forma, meu amor pelo trabalho os empurrou um para o outro? Quantas vezes Ricardo reclamou das minhas ausências, dos eventos que perdi, das reuniões intermináveis? Eu acreditava que ele entendia, que ele via o quanto eu lutava para que tivéssemos uma vida confortável, um futuro seguro. Será que ele, em algum momento, parou de ver isso? Será que tudo aquilo, todas as pequenas concessões e promessas, eram apenas desculpas para esconder uma insatisfação profunda, um desejo que ele sequer se deu ao trabalho de confessar? E Camila? Era óbvio que ela sabia o que estava fazendo. Sabia que estava destruindo algo sagrado, que estava me apunhalando pelas costas. Eu confiava tanto nela que a presença dela em nossa casa se tornará um alívio, uma ajuda nas pequenas batalhas cotidianas. Mas agora tudo aquilo era uma farsa, um jogo de interesses e mentiras. Ela não era apenas uma empregada, ela era um símbolo da minha ingenuidade, uma lembrança cruel de que eu, em toda a minha autossuficiência, em toda a minha confiança, não conseguia enxergar o que estava acontecendo bem diante de mim. Sentada ali, observando a cidade despertando ao meu redor, senti uma amargura que nunca havia experimentado antes. A traição não era apenas uma ruptura, era um esvaziamento. Eu já não sabia quem eu era, o que representava, o que sobrava de mim. Tudo que eu sempre valorizei, confiança, lealdade, respeito, havia sido arrancado de mim em um único golpe. Eu estava sozinha, tão vazia quanto a praça à minha volta, uma silhueta indistinta em meio ao mundo que parecia seguir indiferente. E então veio a raiva, uma raiva que queimava com uma intensidade que eu mal sabia existir. A imagem de Ricardo, dos olhares que compartilhamos, das promessas que fizemos, agora me parecia uma afronta. Ele se deitou ao meu lado todas aquelas noites, olhando nos meus olhos, sabendo o que estava fazendo. Camila, aquela que um dia considerei quase como família, sorria para mim enquanto alimentava essa traição. A lealdade que eu preservava com tanto cuidado havia sido destruída, jogada ao vento como se fosse um pedaço de papel sem valor. Eu não sabia o que fazer. Eu estava paralisada entre a dor e a raiva, sem conseguir escolher uma direção. Mas uma coisa eu sabia, eu jamais seria a mesma. Algo em mim havia morrido, algo profundo e sagrado que eu nem sabia existir. Eu não sabia o que o futuro me reservava, mas naquele instante, eu prometi a mim mesma que não deixaria essa traição me destruir. O apartamento parecia diferente quando voltei. A cada passo, eu sentia como se estivesse cruzando uma linha invisível, entrando em um território hostil. O que antes fora meu lar agora carregava o peso insuportável de lembranças amargas. Olhei ao redor. Cada detalhe me lembrava do que eu tinha acabado de perder. As fotos penduradas na parede, momentos felizes, risos, viagens, abraços, agora pareciam zombar de mim, um retrato grotesco de algo que talvez nunca tivesse sido real. Subi o corredor lentamente.
como se esperasse encontrar outro espectro à minha espera. Tudo estava em silêncio. A raiva latente que crescia dentro de mim, misturada à dor, parecia dominar cada célula do meu corpo. Não era apenas mágoa. Era o tipo de dor que corta fundo, que atravessa a alma e deixa uma marca impossível de apagar. Eu sabia que naquele instante precisava confrontá-lo, precisava encarar essa traição de frente, mesmo que cada palavra fosse uma ferida nova. Quando cheguei ao quarto, lá estava ele. Ricardo estava deitado de costas, ainda dormindo, como se nada tivesse acontecido, como se o mundo continuasse no mesmo eixo. A tranquilidade dele, a indiferença implícita, me cortaram ainda mais. Quantas vezes eu o havia encontrado assim, dormindo enquanto eu voltava de uma viagem, enquanto eu fazia de tudo para construir o que achava ser uma vida juntos. E ali agora, ele dormia o sono tranquilo de quem não tinha nada a temer, de quem havia guardado o segredo mais sórdido e ainda tinha a audácia de estar em paz. Não tive dúvidas. Com uma calma que eu mal sabia de onde vinha, caminhei até o pé da cama e chamei seu nome. Ele se moveu devagar, abrindo os olhos, e por um segundo, seu rosto se iluminou de surpresa e felicidade, como se ele realmente não esperasse me ver tão cedo. Mas então, algo nos meus olhos deve ter o alertado, pois o sorriso desapareceu, substituído por uma expressão de incerteza. Isabel, ele disse, hesitante, o tom de voz levemente vacilante. Respirei fundo, tentando controlar o tremor em minhas mãos. As palavras se atropelavam na minha mente, formando uma avalanche de perguntas e acusações, mas eu queria que ele falasse primeiro, que confessasse antes que eu cuspisse a verdade. Eu o encarei tentando lembrar o homem que um dia eu amei, o homem com quem eu tinha compartilhado tantos sonhos. Mas, naquele momento, tudo que eu vi era um estranho, um traidor que usava o rosto familiar de Ricardo. Você sabe por que estou aqui, não é? Minha voz saiu fria, controlada, mas senti a tensão no ar se espessar. Ele desviou o olhar por um segundo, e eu percebi que ele estava tentando compor uma expressão, tentando recuperar o controle. Isabel, do que você está falando? A hesitação na voz dele era clara, mas não havia culpa, nem um traço de remorso. O silêncio entre nós parecia pulsar, carregado com tudo que eu havia visto, com tudo que ele sabia que havia feito. Pare de mentir, Ricardo. Minhas palavras cortaram o ar como uma lâmina. Eu senti o peso delas, cada sílaba carregada de uma fúria reprimida. Eu vi vocês. Você e Camila. Era como rasgar um véu invisível. Vi os ombros dele se encolherem levemente, e por um breve segundo, um brilho de desespero surgiu em seus olhos, mas foi substituído pela mesma máscara de frieza. Ele suspirou, cruzando os braços, como se fosse se proteger das minhas acusações. Isabel, as coisas não são tão simples assim, ele começou, em uma tentativa patética de justificar o injustificável. Meu sangue ferveu ao ouvir aquilo. Não são simples? Ele havia quebrado nossa confiança, destruído nossa vida juntos, e ainda assim tinha a audácia de se esconder atrás de desculpas vagas. Eu dei um passo à frente, encurtando a distância entre nós, sentindo o cheiro amargo do medo dele no ar. Não são simples? Eu te amei, Ricardo. Eu dediquei minha vida a nós, a construir algo sólido, enquanto você, as palavras ficaram presas na minha garganta, sufocadas pela raiva e pelo desgosto. Ele abaixou o olhar, talvez consciente de que qualquer argumento seria vazio diante da verdade. Ainda assim, sua voz voltou a soar, mais baixa e hesitante. Eu me sentia sozinho, Isabel. Você estava sempre viajando, sempre ocupada. Eu não sabia mais como me conectar com você. Uma parte de mim queria explodir, gritar que nada disso era uma justificativa, que a traição dele jamais poderia ser justificada. Eu também sentia solidão, eu também enfrentava as ausências e os silêncios, mas jamais pensei em trair. O que você esperava que eu fizesse? Que eu largasse tudo para ficar aqui te agradando, te consolando? Minha voz soou amarga, cortante. Ele ergueu os olhos, finalmente encarando a frieza no meu olhar, talvez percebendo que eu não era mais a Isabel que ele achava que conhecia. A Isabel que ele magoara havia sido deixada para trás, e tudo o que restava era uma mulher ferida, mas que agora encontrava uma força que jamais imaginou ter. Aquele momento foi como um ponto final, uma ruptura irreparável. Ele tentou argumentar, tentou me fazer ver o lado dele, mas eu já não o via.
A cada palavra, a cada tentativa de desculpa, minha decisão se tornava mais clara. Eu não poderia permanecer ao lado de alguém que escolheu a traição como resposta, que usou minhas ausências como desculpa para alimentar uma mentira. Quando terminei de ouvir tudo o que ele tinha a dizer, ou ao menos tudo o que ele queria que eu acreditasse, virei as costas e deixei o quarto, sentindo um alívio estranho, como se ao sair dali, eu estivesse me libertando das correntes invisíveis que ele havia colocado em mim. A dor ainda estava lá latente, mas agora havia uma determinação nova, uma clareza que eu não sentia há muito tempo. Eu não sabia o que viria a seguir, mas tinha certeza de que minha vida com Ricardo havia chegado ao fim. Atravessei o corredor e, antes de sair do apartamento, olhei ao redor uma última vez. Este lugar, este lar que eu construíra com tanto carinho, agora me parecia um cenário vazio, um palco de mentiras. Saí sem olhar para trás, fechando a porta com a certeza de que, ao deixá-la, eu também deixava para trás uma parte de mim que jamais desejaria recuperar. Deixar o apartamento foi como arrancar uma camada da minha própria pele, mas eu sabia que precisava ir embora, mesmo que a dor fosse profunda. Caminhei pelas ruas como alguém que caminha em um sonho, ou talvez um pesadelo. Cada esquina, cada passo me levava para mais longe da vida que eu tinha construído com Ricardo. Era estranho como o mundo continuava girando normalmente, enquanto para mim parecia que tudo havia parado. Dias se passaram desde o confronto, e pouco a pouco comecei a me reorganizar. Inicialmente, cada momento sozinho era um confronto com as memórias, cada lembrança parecia uma âncora me puxando para o passado, mas a cada manhã eu tentava respirar fundo, lembrar que, por mais que doesse, havia uma vida para viver. Voltei ao trabalho, onde eu sabia que poderia me perder nos projetos e em minhas próprias ambições, algo que sempre havia sido meu e só meu. Ali, em meio aos compromissos, comecei a perceber que minha vida não precisava girar em torno de ninguém além de mim. Uma tarde, quando eu estava no escritório, Camila tentou me ligar. Olhei para o nome dela piscando na tela, e por um momento, fui invadida por um impulso de raiva tão forte que quase atendi só para gritar. Mas controlei-me. Eu sabia que qualquer palavra que eu dissesse a ela agora não mudaria o passado. Desliguei o telefone sem ouvir o que ela tinha a dizer. A traição dela era algo que eu ainda digeria e talvez nunca pudesse perdoar, mas agora eu sabia que não queria gastar mais energia tentando entender a motivação de alguém que havia me enganado com tanta facilidade. Concentrar-me no trabalho ajudava a preencher os vazios, mas eu sabia que o verdadeiro desafio seria aprender a me abrir novamente. Enfrentar o silêncio nas noites solitárias, a frieza dos dias em que a dor parecia latente, porém, estava descobrindo algo. Mesmo nas noites mais difíceis, em que as lembranças de Ricardo e de tudo que vivemos me assombravam, eu sentia uma chama se acender dentro de mim. Era uma espécie de força nova, uma confiança que eu não tinha antes, um desejo de ser fiel a mim mesma, acima de tudo. Agora, não havia mais necessidade de justificar minhas escolhas ou minhas ausências. Eu estava livre para decidir como viver, sem desculpas, sem concessões. Certa noite, aceitei o convite de uma amiga para jantar. Sentada à mesa com pessoas que gostavam de mim pelo que eu era, sem expectativas ou julgamentos, senti uma paz que há muito tempo não sentia. Eles me fizeram rir, conversaram sobre a vida, e aos poucos, eu comecei a me permitir imaginar um futuro diferente. Um futuro onde eu mesma definia o que queria, sem ter que me moldar para caber nos sonhos de outra pessoa. No caminho de volta para casa, caminhando sob as luzes da cidade, percebi que estava feliz. Era uma felicidade frágil, quase assustadora, como se pudesse desaparecer a qualquer momento, mas era real. Eu sabia que ainda enfrentaria dias difíceis, que ainda teria que processar a dor da traição, mas pela primeira vez sentia uma centelha de esperança. Eu estava reconstruindo quem eu era do zero, e dessa vez ninguém teria o poder de quebrar as fundações do que eu estava criando. As semanas passaram, e a raiva começou a se dissipar, dando lugar a uma sensação de liberdade que eu nunca tinha experimentado antes. Me permiti fazer pequenas mudanças, decorei minha nova casa com cores que eu amava, reservei viagens que sempre quis fazer, passei a me dedicar a coisas que havia deixado de lado. Finalmente, comecei a perceber que o fim com Ricardo não era apenas o fim de algo, mas o começo de uma jornada que eu ainda estava explorando. Ao olhar para trás, percebi que não estava apenas deixando para trás uma relação, estava deixando uma versão de mim mesma que eu já não reconhecia.
O sol raiava timidamente na manhã em que decidi que era hora de dar o próximo passo. A luz filtrava-se pelas cortinas, dançando suavemente no chão, como se estivesse me convidando a recomeçar. Sentei-me à mesa da cozinha com uma xícara de café quente entre as mãos, e enquanto observava a cidade despertar, percebi que estava pronta para encarar o que vinha pela frente. Estava pronta para me libertar das últimas correntes que ainda me prendiam ao passado. Nos últimos meses, minha vida havia mudado de maneira radical. Eu havia me distanciado de Ricardo e Camila, mas não por raiva, e sim por uma necessidade visceral de me proteger. Ambos tinham sido um capítulo doloroso, mas agora não passavam de notas de rodapé em uma história que estava longe de acabar. Assim como eu, eles também estavam em seus próprios caminhos. Ricardo, depois de algumas tentativas de reconciliação, havia se mudado para outra cidade. Soube que ele começou a namorar outra mulher, uma amiga da faculdade. Não era meu papel julgar ou me importar com a nova vida dele. A verdade era que me sentia aliviada por saber que ele estava seguindo em frente, mesmo que esse seguir em frente significasse abrir mão do que tínhamos construído. Camila, por outro lado, foi o aprendizado mais complicado. Ao descobrir que sua relação com Ricardo não durou muito, sua própria vida desmoronou. Não posso afirmar que senti compaixão por ela. Ao contrário, houve um tempo em que essa traição me feriu tanto que não consegui encontrar espaço para empatia. Mas com o tempo, percebi que ela era uma mulher perdida, como eu havia sido. Se um dia nos cruzássemos novamente, talvez eu pudesse olhar nos olhos dela e ver além da traição, perceber uma alma que, assim como a minha, buscava seu lugar no mundo. O que mais me surpreendeu foi que essa nova perspectiva me trouxe uma forma de libertação. Eu não precisava mais carregar o peso da mágoa. Essa realização foi como um sopro de ar fresco em minha vida. O verdadeiro renascimento começou quando decidi focar em mim. O trabalho tornou-se uma paixão renovada. Fui promovida a gerente de projeto e, pela primeira vez, me vi cercada por uma equipe que valorizava a minha opinião. O ambiente de trabalho tornou-se um refúgio, um espaço onde eu podia expressar minhas ideias e me reinventar a cada dia. A confiança que havia sido desmantelada por causa de Ricardo agora se transformava em um pilar fundamental da minha nova vida. Eu não era mais apenas uma funcionária, eu era uma líder, uma mulher que sabia o que queria e não tinha medo de lutar por isso. Uma noite, durante uma apresentação para um cliente importante, fui chamada a subir ao palco e falar. As luzes estavam brilhantes, e o coração acelerado era o reflexo da adrenalina que eu sentia. No entanto, à medida que as palavras saíam de minha boca, uma calma profunda tomou conta de mim. Ali, em meio a olhares curiosos, percebi que finalmente estava me reencontrando. Eu era Isabel, a mulher que havia sobrevivido a uma traição, que se reerguia cada dia e se tornava mais forte. Aplausos ecoaram no auditório, mas o que mais ressoou dentro de mim foi a certeza de que eu não era definida pelo que havia acontecido, mas sim pelo que estava criando agora. Com o passar do tempo, também comecei a explorar novos interesses. Participei de um curso de fotografia, um sonho que sempre ficou adormecido. Aprendi a capturar a beleza ao meu redor, desde as pequenas flores nas calçadas até o brilho do sol se pondo atrás dos prédios. Fotografar tornou-se um exercício de libertação, um modo de olhar para o mundo e encontrar alegria nas pequenas coisas. Cada clique da câmera me lembrava que havia beleza, mesmo após a dor, e essa percepção se enraizou profundamente dentro de mim. O que eu havia perdido não me definia mais. Ao invés disso, a dor se transformou em combustível para a mudança. Comecei a traçar planos para viajar, algo que havia sido uma paixão esquecida enquanto estava com Ricardo. Cidades que sempre sonhei em visitar agora eram apenas um voo de distância. Sonhei com o dia em que estaria em Paris, em frente à Torre Eiffel, ou em Tóquio, imersa na cultura vibrante daquele lugar. A vida estava à minha espera e eu estava pronta para abraçá-la. Finalmente, num dia ensolarado, senti a necessidade de encerrar aquele capítulo de minha vida de maneira definitiva. Com um caderno na mão, escrevi uma carta para Ricardo, onde expus meus sentimentos, o que vivemos e, principalmente, o que não viverei mais. Não esperava uma resposta. O que realmente queria era dar um último passo em direção à minha liberdade. Ao colocar a carta no correio, senti uma leveza indescritível, como se tivesse soltado um balão colorido ao vento, finalmente liberando o peso da mágoa que havia carregado. A vida é um ciclo.
e eu estava pronta para o meu novo começo. Com cada dia que passava, eu me tornava mais forte e mais autêntica. E enquanto o sol se punha naquela noite, percebi que, finalmente, havia encontrado meu caminho. O passado tinha seus contornos, mas não o deixaria me definir. Com um sorriso no rosto, olhei para o horizonte, pronta para o que quer que a vida me trouxesse. Eu era Isabel, uma mulher que havia enfrentado a traição e, ao invés de sucumbir, havia renascido.